amigos catequizandos, queridos familiares e todos que acompanham a catequese virtual aqui da Catedral de Santo Antônio. Estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, dedicado a Jesus Bom Pastor, que é um modelo a ser seguido por todos nós. Jesus sempre está ao nosso lado, nos dando forças para seguirmos vivendo, e precisamos lembrar do nosso compromisso em também sermos pastores. Ou seja, nós também devemos ser exemplos, modelos para quem está próximo a nós. Estamos vivendo um mundo repleto de problemas e incertezas, mas devemos sempre levar a mensagem de Deus e nos inspirar em Jesus para sermos exemplos vivos de Jesus em nossas vidas, praticando a bondade e o amor ao próximo. Hoje, dia 25 de abril, também comemoramos com muita alegria o dia de São Marcos Evangelista. Ele que fez um imenso trabalho missionário de evangelização, nos deixando por escrito o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, para refletirmos e entendermos melhor a vida de Jesus. Marcos, em sua narrativa, nos mostra que Jesus demonstrava seu poder se colocando a serviço das pessoas, sempre levando a partilha e a compreensão. Marcos nos convida a continuarmos vivendo como Jesus viveu, trazendo para os dias atuais os seus ensinamentos através da prática, fazendo a cada dia renascer a esperança e o amor. Que pela intercessão do evangelista São Marcos, Jesus, o bom pastor, sempre nos proteja. Até a semana que vem, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos 11 ao 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então, o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la de novo. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, chegamos ao 4º domingo do tempo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor. Neste domingo, nós ouvimos o Evangelho segundo São João, em que Jesus se apresenta como ele sendo o bom pastor, capaz de dar a vida por suas ovelhas. Nos diz também que as suas ovelhas conhecem a sua voz, o seguem, o obedecem e trilham os seus caminhos. Nós também somos convidados a ouvir a cada dia Jesus. Não nos deixemos ser conduzidos
pela voz dos pastores mercenários, mas pela voz do bom pastor, daquele que nos conduz à santidade. Jesus é aquele que nunca nos desampara, nunca nos deixa sós, mas ao contrário, nos leva nos ombros, se preciso for. Confiemos em Jesus, que nunca nos decepciona, que Ele possa nos levar aos céus. Ouçamos a sua voz e nunca desistamos da santidade. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que Jesus, bom pastor, abençoe a você e a sua família. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridas crianças, queridos familiares, celebramos hoje com muita alegria o 4º domingo do tempo da Páscoa. Esse domingo, em qualquer ano da liturgia que nós celebremos, é sempre chamado como sendo o domingo do bom pastor. Jesus intitula-se a si mesmo como sendo o bom pastor. Não é qualquer pastor, é o bom pastor. Quem é o bom pastor? É aquele que dá a vida pelas ovelhas, que conhece as suas ovelhas e chama a cada uma das ovelhas pelo nome. Jesus apresenta-se como sendo o pastor que nos conduz. É Ele quem cuida de cada um de nós, é Ele quem dá a vida por nós, é Ele quem nos alimenta e, sobretudo, é Ele quem nos protege do lobo, quem nos protege dos mercenários. Jesus hoje no Evangelho, até aconselho você depois, pegue o seu pai, pegue a sua mãe e leia o Evangelho desse domingo. O Evangelho da missa desse final de semana será passado aqui no vídeo da catequese, que você possa refletir esse Evangelho tão bonito ao longo dessa semana. Jesus fala que o mercenário, que não conhece as ovelhas, ele foge quando o lobo se aproxima. Jesus não, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E se ele está conduzindo um grupo de ovelhas e uma dessas foge, ele larga todas as outras para ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Jesus é quem conduz a nossa vida. Conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Muitas vezes, mediante as instâncias civis, nós somos um número. A gente tem o número do documento, o número do RG, o número do CPF. Para Cristo, nós nunca somos números. Nós somos pessoas muito amadas por Ele e Ele nos conhece pelo nome. O nome que cada um de nós carrega foi o nome que nós fomos apresentados um dia na igreja. No dia do nosso batismo, a igreja perguntou aos nossos pais o nome que escolheram para cada um de nós. E é pelo nome que Deus nos conhece, nos chama e nos ama. Jesus disse hoje no Evangelho: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Elas escutam a minha voz. Onde é que a voz de Jesus continua a ressoar todos os dias? A voz de Cristo ressoa na sua igreja. Quem ouve a voz da igreja, escuta a voz de Cristo. Quem fala em nome de Cristo na igreja? Aqueles que Cristo escolheu. E é por isso que, nesse domingo, o diácono quer convidar você a fazer uma oração toda especial. O Domingo do Bom Pastor é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais. É o dia de rezar pelos diáconos, pelos padres, pelos bispos. Todos os ministros ordenados são os pastores do povo de Deus. Jesus é o bom pastor e ele escolheu, consagrou e chamou pastores para alimentarem, protegerem e ensinarem o povo em nome dele. O bom pastor é aquele que conhece as ovelhas pelo nome. O bom pastor é aquele que alimenta as suas ovelhas, que protege as suas ovelhas. Nós precisamos de padres bons, de bispos bons, de diáconos bons na igreja, que conheçam a cada ovelhinha pelo nome, que levem essas ovelhas a escutar a voz de Cristo e que alimentem essas ovelhas com a palavra de Deus e com o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia. Vamos rezar hoje. Se você ainda não fez isso, te convido a fazer. De hoje até domingo que vem, faça esse gesto concreto. Uma Ave Maria por dia pelos padres, diáconos e bispos da nossa igreja. Quando Jesus fala que as ovelhas escutam a voz dele, é preciso que nós nos deixemos pastorear por aquele que é o bom pastor e que fala. A voz de Cristo é a voz daqueles que ele escolheu, daqueles que ele consagrou. Se ele é o nosso bom pastor,
A pergunta que fica para nós esse final de semana é a seguinte: a voz de que pastor nós temos escutado para conduzir a nossa vida? É a voz de Cristo ou são outras vozes? Se a gente começa a dar ouvido a muita coisa que falam ao nosso redor, a gente não dá conta de viver. E é por isso que, diante de tantas vozes, diante de muitas opiniões, diante de tanto disse que muitas vezes está ao nosso redor, gente para ajudar muitas vezes falta, queridas crianças, queridos pais. Gente para ajudar a nossa vida muitas vezes está em falta. Agora, gente para falar, atrapalhar, confundir, isso tem de sobra. Peçamos nesse final de semana ao Espírito de Deus uma grande graça, a graça de escutar a voz do bom pastor e permitir que Ele conduza a nossa vida. Ele conduza, Ele nos mostre o caminho certo. E a voz de Cristo é escutada na sua igreja. Cuidemos, nesse final de semana especialmente, para que as vozes que nós escutamos não nos levem a confundir a voz do bom pastor. Você pai, você mãe, seja também bom pastor no seu lar. Seja bom pastor na vida do seu esposo, da sua esposa. Seja bom pastor na tua casa, bom pastor na vida dos teus filhos, para que através da sua voz, os seus filhos escutem a voz de Cristo. Não permita que os pastores dos seus filhos sejam a televisão, seja o WhatsApp, seja o Facebook, seja o Instagram. O verdadeiro pastor que nos ensina e nos conduz é Cristo. E os pais, as mães, os familiares são os primeiros que devem fazer ressoar a voz de Cristo no seu lar. E para fazer ressoar a voz de Cristo, a linguagem primeira pela qual Cristo fala conosco é a linguagem do amor. Um Deus te abençoe, dito ao seu filho e à sua filha, no começo do dia, quando se vai dormir, quando se vai sair de casa, um abraço, um sorriso, uma correção, mas sobretudo também uma oração feita em família para consagrar aquele dia. Tudo isso nos faz escutar bem a voz do bom pastor. Por fim, não deixem de buscar uma catequese católica. Graças a Deus nós temos esse canal aqui no YouTube, através do qual nós nos encontramos toda semana para refletir a palavra de Deus e escutar os ensinamentos da doutrina. Mas isso deve nos levar a buscar cada vez mais nos aprofundar no conhecimento da fé. Se nós queremos ser pastoreados por Cristo, que nós possamos crescer, buscando aprender sobre a igreja, sobre a vida dos santos, sobre a história da igreja, sobre a palavra de Deus. Conhecer a Deus nunca é demais, até porque nós nunca conheceremos a Ele completamente. Deus é tão grande e tão maravilhoso que quanto mais a gente conhece, mais a gente quer se aprofundar, mais a gente quer se inebriar desse infinito amor de Deus. Que assim nos ajudem São Marcos Evangelista, celebrado hoje no dia 25, e também uma grande mulher que fez a diferença no seu tempo. O dia dela será na próxima quinta-feira, dia 29, Santa Catarina de Sena. Mulher que viveu num tempo difícil, em que a própria igreja estava confusa, e Santa Catarina escutou a voz do bom pastor e soube discernir aquilo que Cristo queria dizer a ela, soube ser dócil à voz de Deus, e sendo dócil àquilo que Deus queria dela, Santa Catarina conduziu a igreja para o caminho da unidade. Termino essa catequese para não me alongar muito, lembrando de uma passagem da vida dela. Certa vez Jesus mostrou a ela 2 coroas, uma de espinho e uma de pedras preciosas, e disse a ela que escolhesse uma para essa vida e outra para a vida eterna. A coroa que ela escolhesse para agora seria a coroa que ela não teria na vida eterna. E ela escolheu a coroa de espinhos, porque muitas vezes pelos sofrimentos nós fazemos aquilo que Deus quer, que Deus espera de nós, para que na vida eterna ela pudesse ter a coroa da glória, a coroa preciosa. Que o bom pastor nunca abandone vocês, cuide de cada um de vocês, lembrem disso. Ele carrega no colo, ele conhece pelo nome e ele não deixa que o lobo ataque. Ele se coloca na frente do rebanho para proteger, para conduzir e para salvar. Escutem a voz do bom pastor. Ele ama muito a cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração ao bom pastor. Nós vos adoramos, ó Jesus, pastor eterno da humanidade. Estais presente na Eucaristia para permanecer continuamente no meio do vosso rebanho. Vós o alimentais,
guardais e conduzis ao aprisco celeste. Não vivemos só de pão, mas de vossa palavra de vida eterna. Vossas ovelhas vos ouvem e vos seguem com amor. Tende compaixão dos infelizes, que erram como ovelhas sem pastor, envolvidos pelas trevas do erro e da ignorância. Ensina-lhes a vossa verdade por meio de pregadores, catequistas e escritores, que realmente evangelizem e cuidem do vosso rebanho. Dai a todos a graça de escutar e viver vossa palavra encarnada na vida e nas realidades concretas deste mundo. Ó Jesus, nosso eterno pastor, enviai bons operários para a vossa messe. Amém. Oração a São Marcos Evangelista. Deus, nosso Pai, por meio de São Marcos, quis que o anúncio do Evangelho chegasse até nós, para que, movidos pelo vosso Espírito, proclamássemos pela fé que Jesus é o Filho de Deus, o ungido do Pai, nosso Redentor, nosso Libertador e nosso irmão. Por ele, temos a remissão dos nossos pecados, e na sua humanidade o homem foi elevado. São Marcos, rogai por nós, para que sejamos iluminados pela força do Evangelho. Amém. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.